Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, meio-dia e 6, 25/10/2022, uma tarde ensolarada, 24 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Vamos ao racional do YouTube. Win Z22 na tela. Eu vou compartilhar aqui a minha opinião. Eu sempre falo, quando a gente coloca o livro de ofertas na tela, compra ou venda, eu falaria nesse momento em compra. Lembrando que, eu vou explicar por quê. Então, a compra ali foi falada em 117,770. Quando o mercado estava perto da mínima, eu falei em compra, deixa eu abrir meu energético aqui, eu falei em compra lá no Telegram. Ele estava perto da mínima. E eu disse que ele bateria em poucos minutos os 117,500 e ele o fez. Então ele subiu rapidamente depois de respeitar essa região de suporte, fez um fora da banda dentro da banda, um arame. E nesse momento ele está no fundo anterior, a 117,680, rompendo essa região. 680, 665, esses dois pontos aqui. Ok? Então a gente acertou o racional lá do Telegram mais cedo, tanto no Reader quanto naquele estudo estático que eu coloco a foto do gráfico e emito a minha opinião. E agora há pouco, novamente, quando o mercado estava 117,390, 117,400, eu falei, olha, minha interpretação é que existe uma baixa para formar pivô. Esse pivô vai ser acionado daqui a pouco no rompimento do 117,975. Eu acho que vai ocorrer esse rompimento do pivô, inclusive durante a gravação. Qual que é a probabilidade? Que hoje ainda ele busque aqui a máxima a 118,675. O mais importante de tudo isso é o sinal que nós temos no diário. Por quê? Porque, além de respeitar essa LTA que conecta os fundos dos dias 29/9, 14/10, respeitou a média de 21. Ok? Então, falamos aqui agora do Ibov. O Ibov é um desenho interessantíssimo. Deixa eu apagar aqui essas retrações de fibra. Eu falei sobre isso no informe cenário. No caso do Ibov, né, lembrando que o mini índice ele tem um gráfico diferente, porque é um gráfico perpétuo. Poxa, no Ibov, um movimento fantástico, né, de teste da LTB, capaz de conectar os topos desde junho, desde meados do ano passado, e a média móvel exponencial de 21 períodos. E praticamente também testou esse topo anterior, né, no 114,395. Quer dizer, é uma tríplice, é um tríplice suporte, né, o topo anterior, a média e a LTB. Quer dizer, é uma região mais que propícia para a formação de um fundo. A seguir a gente tem o BOVA11, também tríplice suporte, topo anterior, média de 21 e LTB. E aí a gente chega no gráfico do dólar. O que tem o dólar? Um topo mais baixo que o anterior, eu marquei em azul, e uma estrela cadente. Quando eu trago para o intraday, na minha opinião tem uma simetria capaz de trazer o preço a 5271,500. É uma simetria em A. Eu não vou dizer que hoje vem nesse patamar, mas quem sabe. O que eu comentei mais cedo é que eu acreditava, né, que vai estressar aqui a média de 21 e tal, e provavelmente violar o 5295. Ok? Quanto ao milho, o milho está de lado ali dormindo, da mesma forma que a gente trocou. Olha, ele está com 109 milhões nesse contrato, nesse outro 90. Logo menos a gente vai trocar para o F23. Da mesma forma que a gente trocou o Bitcoin, a gente alocou tudo em Amer 3. Provavelmente o faremos com o milho alocando a sua margem
em algum ativo ou aumentando a exposição em algum dos futuros. Bom, a MER3 é a ação que a gente alocou a grana que estava no Bitcoin. Tem aqui um sinal de fundo importante, que 14,24 foi testado anteriormente. Então está respeitando a região, fora da banda, dentro da banda também. Nós temos Curi. Curi passa por um pullback em 11,64 e média móvel de 21, tudo dominado. Alvo a R$15. E uma das ações que provavelmente serão trocadas dentro em breve será a Dexco. Não hoje, mas nos próximos dias talvez. Eu gostaria de ver como é que Dexco vai reagir com a volta dos compradores ao comando. Gerdau, nós temos um plano para ela que é... A gente tem um preço médio um pouco abaixo de 28, né? Então quando tocar essa região do gap, provavelmente eu vou vender 2/3 e ficar com 1/3. Por quê? Porque eu tenho o triplo em Gerdau do que eu tenho quando comparado a outros ativos, né? Então eu já venho falando... Eu gosto de falar as coisas com antecedência, porque depois não tem aquele negócio, mas o professor não avisou, o professor fez a manobra, acabou não comentando. Então às vezes eu sou insistente, né, em um ponto para que não tenha nenhum tipo de problema, né, aluno que ficou de fora ou alguma coisa assim. Aí, queridos, temos Local Web. A Local Web é um ativo de fluxo. Local Web, como diz um aluno meu aí que eu treinei em Brasília um tempo atrás, toda semana fala comigo. Hoje ele é um trader de... eu não sei, eu não tenho um domínio assim exatamente do que ele faz, mas eu acho que é algo nos moldes das pop tradings, né? Ficou milionário operando nos Estados Unidos, começou numa garagem lá em Chicago. Eu tô pensando em logo menos fazer algumas lives com alunos para o pessoal contar essas histórias, são muito interessantes. Eu tenho milhares e milhares de alunos, então o que não faltam são boas histórias, né? E ele fala que a Local Web é uma Maria vai com as outras. Então nós temos o padrão do pivô em vermelho maior e o menor em azul, deve romper o maior dentro em breve, né? O que ela está fazendo hoje, rompendo o menor, vencendo 10,90, tá exatamente na cabeça do pivô. 10,87, cabeça é 10,90. Aí nós temos Mater Dei, salvo nos próximos dias uma reação impactante juntamente com Dexco, ela deve ser trocada em breve. Aí positivo a gente mantém, não sei por que positivo, é cada coisa que acontece, mas as bandas de Bollinger em positivo, agora não é possível mexer alguma coisa com cartezinha, mas está em verde aqui. Eu vou trocar bandas de Bollinger justapostas para dar continuidade ao movimento prévio, que é o movimento de alta. Nós trocamos Melnick por MRV, né? Eu comentei sobre isso, alguns alunos não sabiam. Tá tudo lá na semana do trader, por isso que eu deixei o replay. A gente resolveu sair de Melnick. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente tentar abrir o gráfico da Melnick. Opa, agora foi. Ela continua de lado. O que eu entendo é que MRV, ela... Ó, a volatilidade histórica de 2,82, movimentou hoje 92,5. Eu entendo que a MRV, por exemplo, hoje movimentou 59 milhões e ela é mais volátil. Então, quer dizer, eu acho que tem mais chance de uma recuperação do que a Melnick, que é o meu racional. Eu acho que vai dar certo. E Vivara, juntamente com Dexco e Mater Dei, também é candidata a voar da carteira. Ela tem aqui indícios de uma simetria em V, tem um gap aberto aqui em cima, mas ela também está no meu watchlist para ser substituída, como nós fizemos com algumas ações semana passada. Ok? Maravilha, então introdução feita.
eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Vamos lá. Hoje eu tô tomando meu TNT de tangerina, esse aqui é bom. Edson Dias, boa tarde, professor, parabéns pela live Semana do Trader. Obrigado, querido, foi um sucesso mesmo, tanto de público, engajamento, interação, troca de ideias, operações, trocas em carteira, um sucesso absoluto. Teve live com o Márcio Gomes, está tudo lá disponível. Então, nosso querido amigo, ele pede Lopes Brasil. A Lopes é uma ação que a gente já teve em carteira, a gente já teve racional. Hoje, né, esses ativos em geral, eu acho que eles pedem compra, mas é uma compra que você tem que ter um horizonte de algumas semanas ou até meses. É uma ação que eu acho que tem um potencial, de repente, de subir 30%, 40%, 50% nessa reta final do ano. No gráfico a gente vê uma espécie aqui de fundo triplo, apesar de não ser exatamente equilibrado. É uma broker, né? Então, tecnicamente, acima de 3,02 ela projeta algo em torno de 3,40, 3,50. Então, entre a compra e a venda, sem dúvida, eu preferiria a compra. Aí nós temos nosso queridíssimo amigo Mário Weber, torcedor do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Então, nosso querido amigo diz o seguinte: caro Wagner, boa tarde, querido. Após as unificações feitas, não teremos mais os estudos radar na mira do trader no e-mail? Teremos sim. Hoje estou acessando o programa via Telegram. Se não está chegando para você por e-mail, caríssimo, escreva para suporte@toptraders.com.br. Talvez alguma coisa com seu e-mail na nossa base. De repente algum conflito entre o GetResponse que a gente envia e o seu servidor. A gente sempre replica no Telegram, porque a gente tem certeza que o aluno recebe, né? Ou via Telegram ou via e-mail, mas eu estou mandando por e-mail normalmente, ok? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido mestre, no que tange ao WinZ. Creio que se o 120.500 não for rompido, poderemos ter uma reversão? Não. Reversão para baixo eu não acredito, até foi tema dessa live ontem. Boa pergunta. E hoje está uma linda tarde aqui em São Paulo. O professor Wagner Caetano jogou futebol aí no sábado, meu filho foi como convidado. E eu fiz, ó, pra vocês terem uma ideia, meu filho, 23 anos, jogou muito, fez um gol. O professor jogou muito? Não, mas fiz 3 gols. O futebol, pessoal, você pode fazer o Muay Thai, você pode fazer musculação, pode fazer aeróbico, caminhada. Futebol é outra história. Se acelera, reduz, vai, volta, muda de direção, salta. Né? Outra história. Eu não joguei bem, mas fiz 3 gols. Então, queridos, participem desses posts que eu coloquei. Sigam a gente no Instagram. Então, eu comentei nessa matéria exatamente a pergunta que o nosso querido amigo fez, né? Eu não... Após romper stopens, podemos ter uma alta forte, consistente, perfeito. Qual a sua análise? Que Deus siga iluminando a todos nós. O burro com asa, dia 1º vão haver muito mais ofertas. Sobre o quê? Isso daqui eu não entendi. Mário Weber, imersão técnica 14 contratada, estamos juntos, maravilha. Muito obrigado. E o portal Delphi 41,2 a pinça falhou? Falhou. Não, 120.500. Nem hoje, nem... Pô, se buscar 120.500 na quinta-feira, acho que seria já um sinal de força. Falhou sim. Ontem nós começamos a gente está fazendo o racional do YouTube desde dezembro, diariamente. Ontem falhou. A gente estava com 97% de acerto. Ontem falhou, ontem não deu certo a pinça.
sem me enrolar, sem titubear, simples assim. Geralmente, né, quando tem esse tipo de pergunta, que é uma pergunta dura, mas ela é respeitosa. Em algum momento aqui da gravação, acho que tinha uma pinça, acho que foi aqui, né? Falhou, perdeu a mínima, foi embora. Geralmente o professor fala, não, veja bem, não, falhou. Simples assim. Ontem não acertamos, né? O movimento ele era realmente de queda. E sobre o que o João perguntou, o que eu acho, né? Na minha visão, a gente está formando uma simetria que vai trazer o preço a 122.825 até sexta-feira. Então eu acho que esse é o alvo para a sexta-feira. É uma simetria altista. Esse gap vai servir de guia, de farol, puxando os preços como um imã. E o ponto alto é o rompimento agora de 118.675, também conhecido como máxima de hoje. E amanhã teremos Corinthians e Fluminense. Que jogão, hein? Corinthians 6, Fluminense 0. Então, aqui está a cabeça do pivô. É o primeiro ponto a ser rompido, 117.975. Acabou de renovar a máxima que nós comentamos. Aí a próxima parada 118.675. Tem o 120.500 aqui sim. Sendo mais específico, né? 120.595. Eu gosto de pegar sempre o ponto mais alto no movimento. Região de 120.500, né? Então, eu apostaria, por exemplo, se eu fosse apostar um sorvete ou um jantar, que os 123 mil pontos serão tocados até sexta-feira. Na própria sexta-feira, eu acredito. Ok? Então é isso, respondi tudo. Respondi sobre a Lopes e Portal, Mário, Burro com Asa, João Vinícius e Edson tornaram a nossa gravação ainda melhor. Queridos, comentem no YouTube, deixem o like, se inscrevam, compartilhem assim. Nós crescemos, aprendemos juntos. Essa live aqui eu fiz no sol, já tinha começado a gravar. Então fazemos sob chuva e sob sol os trabalhos. Legal. Então, introdução feita, comentários todos respondidos. Farei agora a carteira de desafios também destrinchada. Ah, para que eu não esqueça, eu farei os balanços americanos que foram divulgados hoje. Então vamos lá. Então vamos lá. Desde ontem, deixa eu dar uma olhada. Logo menos, ontem eu passei no Telegram, queridos, toda a temporada de balanços, as datas a vocês. Como é tradição, né, nós cobriremos aqui a temporada de balanço no Brasil, como estamos fazendo nos Estados Unidos. Então, os ativos, ó, General Electric, GM, 3M. General Electric. General Electric é aquele caso que o ativo vem em alta e ela corrige a oportunidade de compra. Simples assim. Correção dentro de um movimento de alta. GM, que nós temos em carteira. GM é uma das grandes anomalias, né? Ela faz parte de uma das nossas carteiras. Houve um rompimento de pivô de alta ao deixar 34,90 para trás. Gap para puxar preço. R$ 42,00 é uma questão de quando vai chegar, talvez ainda essa semana. Né? Simetria altista, então nós temos no portfólio. Quando estava aqui embaixo eu falava que é uma heresia. Não faz sentido, né, esse ativo negociar 36. Então nós temos em carteira. 3M, por outro lado, teve seus números divulgados também.
É uma ação mais complexa, né? Ela dá algum sinal de vida. Percebam que essa barra elefante, o dia 13 de outubro, ela foi preservada, ela foi batida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 7 pregões, dos últimos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu gosto desses estudos estatísticos. Os últimos 8 pregões, a mínima dos últimos 8 pregões, somente dias 18 e 24 não foram feitos na cabeça aqui dessa barra. Isso mostra que ela foi respeitada. Então é uma ação que ela mostra que algum sinal de vida, de força compradora, e uma simetria que provavelmente vai favorecer a alta. Olha, 126,52 é o ponto-chave. Eu acho que ele vai ser testado e separa o joio do trigo. Ok? Se recuperou, né? Saiu da mínima. E nós temos Coca-Cola. Coca-Cola foi uma ação que trouxe um resultado muito bom numa carteira que nós tivemos. Eu sou fã da empresa, gosto de Coca-Cola. Eu não sou um grande entusiasta de refrigerante. Aqui em casa a gente consome pouco, mas quando consome é a Coca Zero. Eu entendo que a Coca Zero... Existem alguns casos aí na indústria de refrigerantes. Eu estudo porque eu trabalhei na indústria, né? Eu tenho formação também como técnico em plásticos. E eu atendi indústria de água, por exemplo, que invasa água na região de Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, atendi a IP. Dentre outras áreas, atendi o setor automobilístico no meu último ano na indústria. Então eu acompanho a indústria de refrigerante há algum tempo, né? Tem alguns cases de sucesso, por exemplo, Guaraná Cruzeiro, Guaraná Jesus, que trazem aquele sentimento mais romântico, regional. E para quem acha o Guaraná Jesus muito doce, coloca um copo cheio com gelo que fica bem equilibrado. Agora, eu entendo que tem 2 cases aí na indústria de refrigerantes, estudem depois, é bom para a galera que gosta de marketing, trabalha com vendas. O primeiro deles é H2O, que era 7-Up, um refrigerante, era o patinho feio, né, rejeitado, eles montaram uma planta, investiram milhões de dólares, então um case assim de virada é H2O, né? E o outro case é a Coca Zero. A Coca Zero, ela não vingava, teve algumas versões. Depois dessa reformulação de marca, embalagem e sabor, é um grande sucesso, né? Então serve como lição para quem gosta de marketing, de vendas e tal. Então a Coca Zero é bem-vinda aqui em casa, mas não com excesso também, com moderação. Então o que fez a ação da Coca-Cola? Se a gente tiver mudanças nas carteiras internacionais, Coca-Cola é uma candidata a adentrar o portfólio. Tem o padrão da alavanca, que geralmente antecede o rompimento de um pivô. Ele ocorreu no rompimento de 56,78 através dessa barra de ontem. Hoje dá continuidade. 65 é questão de tempo, na minha opinião, para chegar. Ok? Hoje nós tivemos o IPCA, pessoal. Então o IPCA sobe 0,16 em outubro. Não é nada fora de esperado. Os dados de inflação sob controle. Aí quando eu vejo esses dados de inflação, o IPCA em 12 meses é o menor desde abril de 2021. Eu não consigo entender essas teorias que o pessoal tem, que vai começar a cortar juros aqui no Brasil em junho do ano que vem. Não faz sentido para mim, enfim. Não faz sentido. China sinaliza alívio de exigências para viagens internacionais, de olho em investimento. A China vai reabrindo pouco a pouco. Mas o Xi Jinping, ele tirou do governo os membros que eram pró-reformas. Ok, mas você pode não ter o cenário ideal, mas aí você tem o cenário possível. O cenário ideal, pessoal, ele é diferente do cenário possível, né? Muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. Né? A vida nem sempre ela traz consigo aquilo que é ideal, mas ela traz aquilo que é possível. Ok? Esse driver aqui é muito importante
O governo do Reino Unido confirma em comunicação em seu site que Jeremy Hunt seguirá como ministro das Finanças. Muito bom. A dobradinha. Hunt, Sunak é fantástica. Liz Truss foi embora. A notícia era amplamente esperada, mas agora foi oficializada em nota. Fantástico. A Hunt chegou ao posto ainda no breve governo de Liz Truss. Eu falei desde o início para vocês que ela não duraria muito tempo para tentar acalmar as turbulências geradas pelos planos fiscais da agora ex-premier. Então, dobradinha, Sunak e Hunt, dois gênios, histórias fantásticas, servem como exemplo e inspiração, principalmente para os jovens. São dois vencedores e farão uma gestão fantástica no Reino Unido, podem apostar. O Citi elevou a recomendação de Marfrig para a compra e BR Foods para a neutra. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar como destaque. Então, BR Foods. Eu particularmente acho um dos ativos mais difíceis de operar da bolsa. Para operar a BR Foods você não tem que ser um trader, você tem que ser um mágico. Então é uma ação que eu operei há um tempo atrás, depois nunca mais. Tipo a Embraer também é uma outra ação que é complexa demais. E o negócio da bolsa não é estar certo, é ganhar dinheiro, né? Mas para ganhar dinheiro você tem que acertar, correto? Entendedores entenderão. E Marfrig é uma ação que nós temos em carteira e acreditamos que ela possa... é mais uma das ações que a gente tem alvo ali nos R$15, mas eu acho que vai além. Quem chega primeiro aos 15? Local Web, Positivo, Marfrig, enfim, nós temos e acreditamos muito que esse ativo possa buscar R$15, quem sabe ainda em novembro. Ok? Nós temos algo importante aqui, CME Group. O monitoramento do CME Group mostra um crescimento na chance de que o Federal Reserve reduz o ritmo de aperto em dezembro. É a minha aposta, que vai subir 0,75 agora em novembro e 0,5% em dezembro. Então, para a decisão de 2 de novembro, continua amplamente majoritário, 95,7%. A chance de que o Fed levará os juros novamente 75 pontos base. Né? E aí em dezembro deve ser de 0,5%. Ou 55 pontos base. Então, é nisso que eu acredito mesmo, 75 agora e 0,5% em dezembro. Ok? Cadê aqui os investidores estrangeiros? É o último... Ó, investidor estrangeiro ingressa com quase 4 bi no dia 21, ó. Eles têm um saldo agora em outubro de 8 bi 467 na bolsa. Então é isso aí. Deixa eu fazer aqui os ativos fixos. Então nós temos B3SA3, oportunidade de compra na média de 21. BBS3 montando um padrão de fundo. Martelo, um doji, vai desenhar até o final da sessão. Bradesco, um martelete sobre uma linha de tendência de alta, oportunidade de compra. Itaúsa não está negando a barra de ontem, mas está equilibrando as forças, é um primeiro movimento, oportunidade de compra. Itube idem, um pequeno candle, né, talvez forme uma pinça e deve renovar máximo a 31,28 nos próximos dias, acionando um pivô. Sambi11 não faz mais parte das nossas carteiras, mas não deixa de ser uma oportunidade. Né? Provavelmente aqui é um fundo, topo fundo, vai romper 31,59 e acionar pivô de alta. BPAC11, um simples pullback na média de 21 e no topo anterior 27,72. Então, um ativo que deve trazer um resultado muito bom para o portfólio no médio prazo. E FNC montando um martelete sobre a média de 21. Está tudo dominado, como diria o poeta. A gente traçando essa reta, percebemos que ela foi respeitada assim como a média de 21 e o topo anterior aqui é um tríplice suporte. Ó, topo anterior,
LTA e média de 21. Aí nós temos o IMAT. Continua subindo, utilizando a média de 5 como apoio, muito legal esse movimento. Ó, o topo anterior ampara um movimento de escalada e valorização. Índice do setor imobiliário, bastante sensível, está montando um candle de fundo. Nesse caso aqui seria um martelo, né? Ou dependendo do fechamento, em 2 de Pernalta. Índice de consumo é o mais sensível, mas está respeitando essa linha inferior do triângulo. E teremos a seguir, queridos, o índice de energia, prestes a romper um triângulo UAU. E tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Aí eu trago aqui a tela Small 11 Mega Blaster oportunidade para quem ficou de fora. É uma cesta de Small Caps. Petrobras, ainda em terreno negativo. Hoje eu até comentei, acho que no Telegram, que eu li uma matéria que fala que a Petrobras deve sofrer muito mais impacto eleitoral do que do petróleo. Eu já vinha falando sobre isso há um tempo. Por isso que o ativo subiu sem ninguém entender por quê. É uma ação mais ligada, né, ao governo. Então, se a Petrobras, por exemplo, entrar em terreno positivo hoje, a gente pode ter um fechamento em alta. E Vale, oportunidade, entrou na nossa carteira semana passada. Caminho mais natural, no meu entendimento, interpretação dos fatos. Dentro em breve a gente tem o teste 79,44, onde ela completará uma simetria e poderá romper esse patamar e entrar num bullish market de fato. Ótimo. Então vamos lá. Aqui na tela a gente tem o índice Nikkei. Uma acumulação para romper essa tríplice resistência e seguir em alta. Bolsa de Xangai conseguiu equilibrar depois de um movimento vendedor na véspera. Padrão da alavanca, eixo de W a 3099. Minério de ferro anêmico, luta para formar fundo. Não precisa de uma barra forte aqui. Ah, mas é um arame. Mas tá dormindo, né? Ele entrou, hibernou a partir do feriado chinês e assim continua. Aí temos aqui o petróleo. Deve continuar lateral, na minha opinião. Por um lado, a OPEP, a partir de novembro, vai cortar em 2 milhões de barris por dia sua produção. Isso faria preço para cima, mas os Estados Unidos vão liberar 15 milhões da sua reserva estratégica, então quase neutraliza, né? Então fica esse movimento também um pouco sonolento. Uma das novidades de hoje, títulos de 10 anos acionando o topo. A mínima do dia 21, que é 4.200, foi acionada com candle forte. Então deve trazer aqui os títulos de 10 anos a 4.019, ou mesmo na média de 21. E temos uma alta pujante do índice Nasdaq, rompimento de pivô de alta 10.973. Aqui temos o S&P, já havia rompido o pivô, vencendo 3.7613, e o Dow Jones já tinha rompido a 30.837. Tem muito mais espaço para subir as bolsas americanas. O VIX eu havia comentado com vocês que era venda desde aqui dos 34, 35, 34,50, 34 dólares, que ele testaria essa LTA. Eu sei que muitos alunos trabalharam vendidos de acordo com a nossa leitura. Pessoal, coloquem alvo a 28,50. Acho que está de bom tamanho, pelo menos a metade. Deixa lá uma ordem a 28,50 e vamos deixar rolar para ver se desce um pouco mais. Então, eu chuto que uns 20 ou 30 alunos estão vendidos no VIX. Acho que 28,50 para quem vendeu a 34, 33 é um patamar interessante para começar a realizar lucro. Aí o BZQ, média de 21, bateu, voltou. EWZ é a oportunidade de compra para quem gosta de operar EWZ lá fora. Fundo, topo, fundo, é recuo para formar pivô. Bolsa do Reino Unido, simetria absolutamente altista. Bolsa de Paris, nem se fala.
né, rompimento de 613978. Essa dobradinha Sunak Hunt no Reino Unido é muito positiva para as bolsas na Europa. É uma injeção de ânimo, né? Aqui houve um rompimento de um pivô maior, um eixo de W aqui praticamente a 3492, aqui um mastro bandeira, enfim, um cenário fundamentalista bastante interessante, positivo. Animador na Europa e os gráficos dizem a mesma coisa. O rompimento de 2,931 deve retroalimentar o movimento de alta no índice DAX. E hoje, né, depois de uma queda forte ontem, o MME, fluxo para mercados emergentes, fora da banda, dentro da banda, talvez um fundo duplo, pode melhorar o fluxo para os emergentes. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, perdendo uma importante LTA. Isso favorece a queda do dólar aqui no Brasil. Nós temos Ibovespa em dólares. Na minha visão, deve montar fundo por aqui e recuperar-se. E é isso. Ontem, eu acho que eu fiz, além da carteira desafios, deixa eu ver qual é a outra. Eu sempre faço 2 carteiras por dia. Desafios, que é a mais acompanhada, e uma outra, né? Ontem eu fiz a desafios e a Fly USA. Hoje eu vou fazer a desafios e a carteira internacional, que era secreta, agora a gente abriu, né? Então, são 6 carteiras, né? Então eu fazendo, todo dia eu fazia desafios, que é a mais acompanhada. Aí são 5 dias, 5 carteiras, cada dia eu faço uma. Hoje eu vou fazer a carteira internacional. Então nós temos aqui Disney, né? Disney tá numa fase interessante até para quem não está posicionado. Alvo mínimo a 117,50, gap aberto, né? Olha o poder que tem uma barra elefante. Ó, médias cruzadas em modo compra. Ford, assim como GM, cara, hoje em dia você coloca dinheiro numa conta americana, né? Você tem cartão de débito, de crédito. Enfim, uma ação como Ford, como GM, como Disney, é uma maravilha você ter em carteira, pensando no horizonte de alguns meses ou até de semanas, ou ativo com o padrão da alavanca. Isso te dá a possibilidade de sonhar, de montar um futuro melhor para a família através de grandes empresas. Então a gente tem aqui o 1263 rompido, médias cruzando em modo compra. McDonald's, nem se fala, o padrão da alavanca, eixo rompido a 24105. Tem muito mais espaço para subir. Nós temos Monster, né? Monster é uma ação que ela está de lado há algum tempo, mas com viés altista, muito promissora. Morgan Stanley já pega numa fase mais inicial, embrionária. Deve haver o rompimento de 80 com 59, que projeta $85 no curto prazo para quem é de guerrilha. Netflix, nós comentamos muito na semana do trader, né, que Netflix deve buscar $360. Num cenário curto, ela fez aqui um gap de fuga, aquele gap de corte bem característico. E nós temos PagSeguro. Eu entendo esse processo todo como uma acumulação, e a alta será proporcional à energia que foi acumulada aqui nessa região. E aí, Roblox, minha filha adora, inclusive. Nós temos... Eu gosto quando o ativo, por exemplo, ele nem chegou a ter o terceiro toque da LTA, demonstra algum grau de euforia dos players, fundo, ou seja, um fundo triplo. Ela está rompendo hoje a cabeça de um pivô a 44,30 e é um mastro bandeira. Então, nessa carteira internacional não tem nenhum ativo em observação para a troca, ela é extremamente promissora. Então tá entregue, queridos, um grande abraço a todos. As vagas para a imersão 14 ficam abertas hoje até 23h59. Qualquer dúvida que você tenha, suporte@toptraders.com.br. Um grande abraço, professor, aqui e sucesso!